Gente, tudo bem com vocês? Hoje quero continuar a aula que trata do projeto de laboratório, abordando algo extremamente importante. Quero falar sobre os equipamentos de proteção individual, só que com aplicação em laboratório químico. Bom, vimos na aula anterior a análise dos equipamentos coletivos. Só que percebeu-se, já muito cedo, e também aperfeiçoando ao longo do tempo, que os equipamentos de proteção coletivo não são suficientes em determinadas situações para a proteção efetiva do operador de um laboratório. Então, ou seja, quando esses equipamentos não são suficientes para garantir a vida do trabalhador de laboratório químico, faz-se necessário o uso de equipamentos de proteção individual. Então, nós vamos analisar os equipamentos que têm a função de proteger partes específicas do corpo do trabalhador, que estão sujeitos aos riscos inerentes ao laboratório. Mas o que exatamente os EPIs pretendem proteger? Bom, se pensarmos numa resposta genérica, evidentemente os EPIs querem proteger a vida. Mas eu não quero ficar em algo genérico. Quero pensar em algo mais específico. Então, vamos falar um pouquinho da proteção dos EPIs para mãos e braços. Então, ou seja, então nós vamos perceber que tem equipamentos que visam proteger o trabalhador nas operações com vidrarias. Então, nós temos equipamentos que vai saber lidar com essas operações, que é muito comum dentro do laboratório. Uma outra operação que merece uma proteção de mãos e braços são as montagens de equipamentos. Como é que vai trabalhar a montagem de equipamento no laboratório sem a proteção necessária e efetiva, desses equipamentos? Uma outra coisa, manuseio de produtos químicos. Sabemos que tem substâncias que são corrosivas. Então, se não tiver material resistente, material que possa lidar com estas substâncias, a vida do operador, a vida do trabalhador de laboratório vai estar comprometida. Também, uma outra situação que precisa de proteção são as operações em fornos. Então, tem que ter material que suporte temperaturas elevadas, como também manuseio de lâminas metálicas, lâminas que podem decepar, pode, na realidade, causar até mortes. Então, precisa ter equipamentos que saibam lidar com esse tipo de material. As luvas com capacidade de proteção são confeccionadas geralmente em couro. Vão ter luvas que são confeccionadas em látex. Tem luvas que são confeccionadas em borracha nitrílica. Luvas que vão proteger mão e braços, que são confeccionadas com material de PVC ou com borracha neopreno. Ou seja, todos esses materiais possuem resistência suficiente para proteção, porque todos eles passaram pelos testes de resistência e tudo aquilo que os órgãos reguladores de segurança que estabelecem dentro de normas de segurança, eles são muito específicos e muito rígidos no controle de qualidade desses materiais, porque esses materiais lidam com a vida. Bom, mãos e braços precisam de proteção, já vimos, mas o outro órgão
que precisa de proteção por causa das substâncias que lidam no laboratório são olhos e face, né? Ou seja, estamos falando de equipamentos que visam proteção nas operações que envolvem vapores, envolvem névoas, envolve fumos, envolve espirros químicos. Então, ou seja, quais são os equipamentos de proteção de olhos e face que vão lidar, né, com esses fatores, essas variáveis que eu citei há pouco, né? Evidentemente, estamos falando do óculos de segurança. Ou seja, o óculos de segurança ele tem de fornecer conforto no uso, porque vai ficar um longo tempo, né, usando, bem como tem um modelo para determinado fim. Ou seja, não é um óculos genérico para tudo. Então, nós teremos óculos de proteção contra projéteis, tem os óculos de proteção contra espirros de produtos químicos, tem os óculos de proteção contra a radiação e protetores. Enfim, na realidade, a engenharia foi desenvolvendo, a engenharia de segurança foi desenvolvendo juntamente com a engenharia de materiais, né, e também dentro das normativas, foi desenvolvendo determinados tipos de óculos que lidam de acordo com as situações que estão envolvidas, né. Nós temos também, já que estamos falando de rotina em laboratórios químicos, temos os óculos de proteção contra a radiação. Estamos falando de lentes de policarbonato que absorvem a maior parte da radiação ultravioleta. Ou seja, esse equipamento está presente em operações industriais, né? Está presente em centros de pesquisas, está presente em laboratórios médicos, está presente no manuseio de equipamentos de laser. Então, ou seja, dentro desse ambiente é imprescindível, né, o uso de óculos de proteção contra a radiação. Então já vimos que a proteção específica para mãos e braços, vimos agora a proteção específica para olhos e face. Então, já que falamos de face, vamos falar um pouquinho então dos protetores faciais, né? Ou seja, os protetores faciais, eles protegem a face do operador, né? Do que ele vai proteger? Vai proteger de maneira adicional, ou seja, não exclui o uso de óculos de proteção, porque se tem na realidade essa ilusão que os protetores faciais dentro de um laboratório químico exclui o uso dos óculos de proteção. Não. Na realidade, os protetores faciais, né, para usos recomendados, eles não podem estar sozinhos, é preciso estar utilizando também os óculos de proteção. Então, os protetores faciais eles são recomendados para quais tipos de processos? Então, por exemplo, os laboratórios que vão processar, por exemplo, uma reação exotérmicas, que vai lidar ali com muita temperatura, como vocês sabem, exotérmico é a transferência de energia interior para exterior. Ou seja, estamos falando de uma liberação de calor intensa. Então, já que em determinada operação, determinado processo, haverá uma liberação de calor intensa, é preciso ter um protetor facial. Uma outra operação que é necessário ter no protetor facial é na moagem de produtos químicos, né? Principalmente quando estamos falando de produtos químicos sólidos, né? Além disso, é necessário protetor facial quando se vai fazer a operação de calcinações em fornos mufla. Ou seja, quando há uma decomposição promovida por alta temperatura, né,
quando vai ser decomposto algum material por causa da temperatura, que é chamado calcinação em forno e mufla, é necessário, é fundamental, é imprescindível estar com os protetores faciais. Como também, se for haver manuseio de soro, de sangue, né? Ou seja, de contaminantes, né? É preciso, é obrigatório o uso de protetores faciais. Perceberam que, na realidade, todo o corpo humano ele é vulnerável dentro do laboratório. E na realidade, né, precisa estar com uma verdadeira armadura, ou seja, materiais específicos para cada parte do corpo. Então, é preciso proteger mãos e braços, é preciso proteger, né, olhos e face, né, é preciso de uma proteção facial. Mas como é que fica a questão da audição? E os ruídos? E os barulhos? Então, evidente que estamos falando de proteção auricular. Né? Ou seja, os controles de ruídos em laboratório seguem, né, as normativas estabelecidas na norma regulamentadora 10152. Então, ou seja, essa norma ela vai estabelecer, né, tudo que diz respeito, né, à questão auricular. Né? Então, ou seja, essa norma, por exemplo, o principal aspecto dessa norma é que ela estabelece o limite de 60 decibéis para operações em laboratório químico. Então, na realidade, por que estabelece isso? Porque há uma exposição dentro do laboratório, né, que foi necessário normatizar, por exemplo, né, as questões de sistema de exaustão. Então, o sistema de exaustão precisa de equipamento que o seu ruído, o seu barulho, esteja dentro desses 60 decibéis. Né? Mas nem sempre consegue se controlar isso, então é preciso haver a proteção. Mas mesmo com a proteção é preciso que a área de engenharia química, né, na realidade, busque equipamentos de exaustão que fique dentro desse limite de 60 decibéis. Bem como, né, o manuseio de amostras sólidas que requer moagem ou peneiração de minérios. Essa operação ela provoca ruído, né, e esses ruídos eles são prejudiciais, né, à audição do operador, do trabalhador de laboratório. Por isso que é necessário um equipamento, seja descartável ou seja um equipamento permanente, né? Não importa que tipo de equipamento vai estar utilizando, mas todos eles têm que, na realidade, proteger o trabalhador. Então protege mãos e braços, protege olhos e face, proteção facial, proteção também da audição. Mas, já que dentro do laboratório a exposição, o risco, ele é múltiplo, então é preciso haver também uma proteção respiratória. Né? Ou seja, o Departamento de Segurança do Trabalho das empresas é o responsável pela análise e escolha e compra desses equipamentos, sempre com os devidos certificados de qualidades exigido em lei, né? Porque ainda mais em época de pandemia, a questão respiratória ela é extremamente sensível. Então, esses equipamentos de proteção respiratória são recomendados, né, o seu uso quando, por exemplo, houver procedimento de operações para uso por escrito. Então, ou seja, tem determinados equipamentos que, na realidade, o seu uso está descrito e vai estar indicando para que tipo de substância ele vai estar protegendo. Né? Bem como é necessário que seja dado um tratamento quanto ao uso e limites para operações. É sempre importante dentro do laboratório que tenha exposto a tabela de limite de operações, né, de acordo com o tipo de substância química,
para exatamente saber qual equipamento vai lidar com aquela substância, né, e que aquela substância, quais são os limites de operações dela. Normalmente é uma tabela que é desenvolvida e é necessário que ela fique exposta dentro do laboratório para que o operador de laboratório, o técnico em química, né, na realidade ele possa estar o tempo todo consultando de acordo com a substância que ele vai manusear, né? E o que é importante, todos esses equipamentos de proteção respiratória precisa ter uma manutenção periódica, né? A não ser que seja equipamento, um material de proteção descartável. Mas mesmo aquele que é descartável, tem uma técnica para saber o momento de descartar ele, né? Mas então, ou seja, isso vai estar definido nos documentos que regem, né, a gestão da qualidade de um laboratório. Então, na realidade, vamos perceber quais são os tipos de máscaras, né, que existem, né? Então, na realidade, nós temos aqui as chamadas máscaras semifaciais. Geralmente elas são recomendadas para casos em que os vapores tóxicos não ultrapassam 10 vezes o limite de exposição. Bom, como é que eu sei que esses vapores tóxicos não vão ultrapassar? Porque, na realidade, os documentos que regem aquele laboratório, esses documentos é uma responsabilidade de quem vai cuidar da qualidade do laboratório. Então, determinado tipo de gás que na realidade vai ser comum dentro daquele laboratório, vai ter um documento de que vai trabalhar a questão dos limites. Então, se a substância emite um vapor tóxico que não ultrapassa 10 vezes o limite de exposição, a máscara a ser utilizada são as chamadas máscaras semifaciais. Normalmente são essas máscaras aqui, né? Agora, quando um ambiente tem uma concentração que atinge, né, até 50 vezes, ou seja, acima de 10 e até 50 vezes o limite de exposição, aí as máscaras semifaciais já não são mais suficientes. É necessário uma máscara de proteção total. Mas quando que o operador vai saber que ele vai utilizar a máscara de proteção total? Os documentos que estão expostos no laboratório, de acordo com a substância, vai estar indicando. Por isso que tem um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, que escreveu a documentação e vai estar indicando esses equipamentos para o profissional do laboratório. Bom, um outro tipo de proteção que nós podemos pensar, temos as chamadas, as máscaras, de proteção total, né? Ou seja, mas também tem umas máscaras que vai proteger contra respingos e impactos de partículas, que é muito comum dentro do laboratório. Então, na realidade, é preciso que essas máscaras de proteção ela tenha uma seleção de filtros, que tenha aqui um material de plástico, ou alumínio com capacidade de filtrar essas partículas, porque elas não são vistas a olhos nus, ou se são vistas muito pequenas, e elas têm potencial para contaminar o trabalhador do laboratório químico. Então, os documentos vão indicar qual filtro é necessário para determinado tipo de máscara, né? Como também vai ter situação que vai necessitar de cartuchos filtrantes. Ou seja, estamos falando de material que geralmente utiliza carvão para reter as moléculas que podem ser prejudiciais ao operador do laboratório. Bom, como é que o operador do laboratório vai saber disso? Vai estar determinado nos documentos que regem a qualidade e segurança daquele laboratório. Então o operador ele é municiado, o operador, como eu disse na aula anterior,
Laboratório químico não é local para leigos, não é local para inexperientes, é local para profissionais que na realidade sabem e precisam seguir regras. Né? E temos também, né, as chamadas máscaras semifaciais descartáveis. Então, ou seja, essas máscaras semifaciais descartáveis, elas são empregadas em operações em áreas contaminadas com pós químicos, com pós metálicos, com névoas, com gases, com vapores. Se eu pensar numa desvantagem, né, das máscaras semifaciais descartáveis, a desvantagem é que, por falta de treinamento, pode descartar esse material ainda em condições de uso. Então, na realidade, é por isso que terá um documento mostrando, um treinamento mostrando o momento de descartar esse material. Né? Resumindo, vocês perceberam então que quando se fala de equipamentos de proteção individual, na realidade ele foi desenvolvido equipamentos e materiais que visam proteger cada parte do corpo que está exposto dentro do laboratório, e equipamentos específicos que sabem lidar com determinados materiais, determinadas substâncias. Né? Isso é importante para quem vai lidar com a rotina de laboratório, exatamente tendo conhecimento que toda essa questão está normatizada, né? Dentro de regras e instrumentos, né, já desenvolvidos, visando sempre a proteção do trabalhador. Ok? Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês nessa aula. Leiam o material da aula texto, assistam essa aula quantas vezes for necessário, façam as atividades para internalizar o conceito, ok? Agora as atividades terão um nível de dificuldade um pouco maior, e agora é valendo nota para a média mesmo, ok? Já estamos no mês de setembro, mês de agosto, na realidade foram apenas atividades diagnósticas, mas agora, nesse mês de setembro, as notas elas vão compor a média de vocês, ok? Então aí uma ótima aula a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Grande abraço.